Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a última aula dessa parte envolvendo geometria. A última coisa que a gente pode calcular sobre as figuras, o que vai mexer com tudo que a gente viu até aqui, são as áreas das suas superfícies. Então, o mote da aula hoje é cálculo de áreas de superfícies. Para a gente calcular as áreas de superfície, é importante a gente lembrar alguns outros conceitos. Por isso eu vou começar fazendo uma pequena revisão aqui com vocês. Nós já tivemos aula falando sobre o triângulo retângulo. A gente sabe que os triângulos retângulos são aqueles triângulos que apresentam um ângulo reto, o lado maior é chamado hipotenusa e os outros são os catetos. A relação mais importante que há dentro dos triângulos retângulos é o Teorema de Pitágoras, que garante para nós que o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras nós já vimos também. Se você desenhar aqui se você considerar a medida dos lados de um quadrado, que é aquele quadrilátero que tem os ângulos internos todos iguais a 90 e todos os lados iguais também. Lado, 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 danarã. Se você quiser calcular a diagonal do quadrado, você desenha ela aqui. Aqui tem um triângulo retângulo, você consegue usar o teorema de Pitágoras aí e concluir que a diagonal do quadrado é igual à medida do lado, acompanhada da raiz de 2. E se você fizer a mesma coisa no triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os três lados iguais, se você desenhar a altura dele aqui, ela vai pegar, acho que eu desenhei um pouquinho torto, né, gente? Aí, melhorou. Ela vai dividir o lado aqui ao meio. E usando um Pitágoras num desses triângulos retângulos, você vai descobrir que a altura do triângulo equilátero é dada por lado raiz de 3 dividido por 2. Pronto. Essas formulinhas são muito práticas e são muito importantes porque a partir delas a gente consegue descobrir direto o valor da diagonal se você souber o lado, ou o valor da altura se souber o lado do triângulo, e vice-versa. Se alguém te der a altura ou a diagonal, você consegue descobrir o lado da figura original. Isso vai ser muito utilizado em vários exercícios. Agora, algo que nós não vimos aqui ainda, mas que a gente precisa de falar bem rapidinho aqui, pelo menos para você ter uma noção aí, para conseguir resolver alguns exercícios, é alguma noção bem simples de trigonometria do triângulo retângulo. Nós já estudamos que triângulos semelhantes têm que ter dois ângulos iguais. Nos triângulos retângulos, um ângulo igual ele sempre tem. Se você pegar outro triângulo que tem o ângulo da ponta igual a esse ângulo alfa aqui, qualquer triângulo vai ser semelhante a ele. Então, quando a gente comparar em relação ao alfa a hipotenusa, o cateto oposto, que é o cateto que está na frente do alfa, e aqui na lateral o cateto adjacente, o cateto que está ao lado, as razões de semelhança são sempre as mesmas. Essas razões de semelhança recebem nome especial. São o seno, que é a divisão do cateto oposto ao ângulo alfa pela hipotenusa, o cosseno, que é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, que é a divisão do cateto oposto ao alfa pelo cateto adjacente. O seno, o cosseno e a tangente de um mesmo ângulo são valores tabelados, são valores fixos. Então, numa rápida regra de 3, você consegue descobrir a medida, por exemplo, do cateto adjacente se você souber o cateto oposto e souber quem é a tangente desse ângulo. Existem três ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são os ângulos que vão aparecer aqui no quadrado e no triângulo equilátero. Quando você corta o quadrado na diagonal, aqui vão aparecer ângulos de 45 graus. E aqui no triângulo equilátero vão aparecer ângulos de 30 e de 60 graus. Aí é possível calcular o seno, cosseno e a tangente deles usando essas formulinhas aqui que a gente acabou de mencionar e chegar então nesses valores fixados do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Essa é uma tabelinha que você tem que saber de cor e salteado porque esses valores vão aparecer muito, são muito recorrentes nos exercícios. Eu já vou te contar como é que a gente faz um truquezinho para a gente lembrar desses valores. Canta a musiquinha de Natal.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pum, pum. Logo no primeiro exercício, você vai ver uma aplicação disso daqui e eu vou te mostrar como é que a gente faz, tá? Mais adiante a gente vai ter uma aula só para estudar melhor essa história de seno, cosseno e tangente. Mas você já deve ter uma noção disso da física, porque a física usa seno e cosseno para trabalhar forças lá, etc. Enfim, agora nós vamos começar. Se prepare que essa aula vai ser um grande formulário. Nós vamos anotar um monte de fórmulas, começando pelas fórmulas das áreas dos quadriláteros notáveis. Muito bem. Quando a gente pensa em paralelogramos e retângulos, a gente vai sempre obter duas medidas a partir deles: o tamanho da sua base e o valor da sua altura, que é a distância entre as bases. Nós já estudamos quadriláteros e suas propriedades, então aqui eu estou jogando direto os valores da base e da altura. No caso dos retângulos, fica até mais fácil de ver porque a gente já usou várias vezes essa fórmula. A área dos paralelogramos e dos retângulos é dada pelo produto da base pela altura. Nos quadrados, que são retângulos de base e altura iguais, a área vai ser base L vezes altura L, L vezes L, L ao quadrado. Já nos trapézios e nos losangos, a conta é um pouquinho diferente. Os losangos possuem uma diagonal grande, uma diagonal maior e uma diagonal menor, Dzão e Dzinho. Para calcular a área dos losangos é simples. É só você multiplicar as diagonais e dividir por 2. Dzão, Dzinho, dividido por 2. É possível explicar isso porque a gente consegue fatiar ele em vários triângulos e aí a partir da área do triângulo você chega nessa formulinha aí. Agora, os trapézios têm uma base grande, uma base pequena e a altura é a distância entre as bases. A altura, né? A área do trapézio é calculada pela soma das bases vezes a altura dividida por 2. Veja só, é a média das bases, base maior mais base menor dividido por 2, e o que der multiplica pela altura. Agora, quando a gente fala das áreas dos triângulos, aí vai tudo depender das informações que a gente tem sobre os triângulos. Se a gente só souber a base e a altura do triângulo, que é a distância aí do vértice ao lado correspondente, então a gente vai calcular a área pela fórmula mais tradicional que tem. Base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo for equilátero, aí você vai trocar essa altura pelo valor da altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 dividido por 2. Quando você fizer a base, que é L, vezes essa altura e dividir por 2, você vai chegar na fórmula da área do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa formulinha da área do triângulo retângulo também é uma fórmula que é muito recorrente. Ela aparece em muitos exercícios e é sempre importante ter ela em mente para a gente conseguir resolver. Pelo menos para dar um atalho. Agora, nos hexágonos regulares, aqueles que têm todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais também, todos os ângulos são iguais, é importante notar que para calcular a área de um hexágono regular, a gente liga eles de ponta a ponta, veja o que vai acontecer. Ponta, 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 opa, ponta a ponta e ponta a ponta. Se eu não fiz um desenho tão bom, aí, se eu fizer um desenho muito bom, você vai perceber que, na verdade, vamos ver se eu consigo fazer com linha reta, vamos ver se ela me obedece. Daqui até aqui, não me obedeceu. Daqui até aqui, opa, não foi. Daqui até aqui e dessa ponta até essa. Aí tá quase lá, né, gente? Você vai perceber que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, calcular a área de um hexágono regular
é calcular a área de um triângulo como que está aqui do lado e multiplicar por 6. Então, você não precisa de decorar uma fórmula nova. É só você usar essa que está aqui atrás e multiplicar ela por 6. A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a última área, e foi por isso que a gente falou de algo de trigonometria, é assim. Se você souber a base e um lado do triângulo e o ângulo que está entre os dois, aí tem um jeito de calcular a área do triângulo que ela sai prontinha sem precisar de fazer conta nenhuma. Só que é uma fórmula que a gente não pode falar na TV antes das 10 da noite. Porque ela é uma fórmula meio pesada, ela é uma fórmula meio obscena, entendeu? É, você que não entendeu é porque a fórmula é essa daqui, ó. A área é meio obscena. Entendeu por que não pode falar antes das 10 da noite? Meio obsceno? Haha, divertido, né? Enfim, muito criativo, professor. Agora, para fechar, a gente também precisa de falar das áreas de figuras circulares. É bom lembrar que quando a gente tem uma figura circular, um círculo aqui no caso, a única medida que a gente vai ter é o raio. Então, tudo vai ser calculado em respeito ao raio, né? Em relação ao raio. Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar, a borda do círculo nós já vimos na aula de circunferência, na aula das semanas anteriores. O comprimento da borda é 2 pirraios. Agora, a área da figura, a área delimitada pela borda da circunferência, é calculada de outra maneira. Então, ó, quando a gente fala de círculo, a gente está falando sobre toda a região interna fechadinha dessa linha aqui. Nossa, que satisfação fazer isso daqui, que maravilha lá. Então, isso daqui é a área do círculo. Para calcular a área do círculo, aí a gente usa uma outra formulinha. É πr quadrado. Tá? Então, olha só. É como se fosse aquela área ali atrás, né, a borda, só que o 2 voltou para o expoente, tá vendo? Então, a área da região circular lá dentro é πr quadrado. Agora, se você pegar essa pizza, vamos dizer assim, e fatiar, a área de uma fatia dessa pizza, como tentei mais ou menos representar aqui, ó. Se você pegar então uma fatia dessa pizza, para dar o valor dela, você vai precisar de saber duas coisas. Qual é o raio da circunferência, onde ela se inclui, ou o raio da circunferência que usou para formar esse pedaço, e o ângulo aqui. O ângulo também vai dar o tamanho da fatia. Aí, a área de uma região como essa é chamada setor circular. E para calculá-la, a gente consegue fazer no instantinho usando uma regrinha de 3. Afinal, a área total do círculo πr quadrado corresponde a um ângulo central de 360 graus. É a área total. A área total equivale ao total dos ângulos. Se você quiser saber a área desse setor, é só fazer essa regrinha de 3 relacionando com o ângulo ali central. Então, se esse ângulo central for 180, a área é metade do círculo todo. Se ele for 90, é um quarto do círculo todo. Se for outro tipo de ângulo, é uma fração do círculo todo e pronto, fechou. Beleza? Então, aqui você tem as anotações bonitinhas de todas as principais fórmulas para o cálculo de áreas de figuras planas e agora acho que a gente já tem o suficiente para começar a fazer os exercícios. Vamos começar fazendo o exercício 1, lá da página 67 da Unicamp. Na verdade, eu acho melhor a gente começar por outro. Não, na verdade, eu vou começar por esse aqui mesmo. Vamos lá? A figura abaixo exibe o triângulo ABC em que a distância de A até B é igual à distância de B até C. É um triângulo isósceles, então. AD é uma altura, então ela faz 90 graus ali com a base, de comprimento H. Qual que é a área do triângulo ABC? Ô, gente, sempre que alguém te pede área e te dá um ângulo, muito provavelmente você vai ter que usar aquela fórmula do meio, AB seno, desse ângulo aí. Bom, o A é o tamanho desse primeiro lado que faz vizinhança com esse ângulo.
O B é a medida desse outro lado aqui. Como o triângulo é isósceles, é só descobrir a medida de um desses que a gente descobre o valor necessário de substituir na fórmula e tal. Agora, aqui dentro, a gente tem um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, se a gente quiser descobrir a medida desse cara aqui, desse azinho, repara, a gente tem um triângulo retângulo ali, então, aqui vale 30 graus. A gente sabe que a altura aqui é essa, a altura está deitada, gente, mas ela não deixa de ser altura. E aqui tem o A. Muito bem, acho que ele tá, na verdade está mais inclinadinho assim, né? Ó. Pronto. Veja só, o Azinho é a hipotenusa desse triangulinho retângulo. O Hzinho, em relação ao 30, o Hzinho é o cateto que está na frente dele, é o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, a gente usa o seno. O seno de 30 graus é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa dele. O seno de 30 é um valor tabelado. Lá naquela tabelinha, o seno de 30 vale meio. O cateto oposto ao 30 vale H e a hipotenusa vale Azinho. Multiplicando o cruzado, a gente vai descobrir que 1 vezes A dá A, 2 vezes H, 2H. Então, esse Azinho aqui vale 2H e esse aqui também vale 2H. Então, a medida da área vai ser meio vezes o primeiro lado, que é 2A, vezes o segundo lado, que também é 2A, vezes o seno de 30 graus. 2 com 2 vai embora. Então, a gente fica A vezes A quadrado, 2A quadrado vezes o seno de 30. 2A quadrado não, né, gente? 2H. O Azinho vale 2H. Acabei de escrever isso aqui em cima. Vezes o seno de 30, que é um valor tabelado, vale meio. Esse 2 corta com esse 2, então a área do triângulo é h ao quadrado, como marca a alternativa da letra A. Dando sequência aqui, nós vamos pular o exercício número 2, o exercício número 3 e o exercício número 4 eu vou deixar para fazer em sala com vocês. Em sala é modo de dizer, né? Em sala é modo de dizer, né, pessoal? Quer dizer, na aula ao vivo que a gente vai ter logo mais. Então, vamos resolver o exercício 5? Veja só, uma artesã borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 por 40. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza. E o restante será bordado com lã branca, conforme a figura. Ok, estamos vendo aí e tal. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles de hipotenusa 12 raiz de 2. Então, esse daqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, portanto, mede 90 graus. Esse aqui também, 90 aqui, 90 aqui. A hipotenusa deles é 12 raiz de 2. Então, a hipotenusa deles daqui até aqui, 12 raiz de 2. 12 raízes de 2. Cada triângulo cinza é semelhante ao triângulo preto e possui lados de medidas 10. Então, os triângulos cinzas têm 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10 e 10 com 10. Pronto. Beleza. Assim posto, a área do padrão bordado em branco é em centímetros quadrados. Vamos imaginar primeiro o que nós vamos ter que fazer? Vamos pensar. Nós queremos saber a área branca. Então, quer dizer que a gente não quer saber as áreas em preto, nem as áreas ali dos triangulinhos cinza. Bom, uma maneira prática de você fazer isso é o seguinte, ó, você não quer essas áreas, não é? Então, a gente calcula a área total do retângulo, as áreas que a gente não quer saber, e aí a gente subtrai. O que sobrar é a área branca, concorda? De novo, ó, a área em branco é a área total do retângulo menos os 4 triangulinhos cinzas menos os 2 triângulos retângulos que estão ali no meio pintados de preto. Se você fizer tudo e tirar essas figuras, vai sobrar certinho a medida da área branca. Agora, tem um truque aqui para facilitar as coisas, hein? Vamos lá. A área branca, vou fazer assim, ó. Vou anotar aqui no cantinho. A área em branco embaixo, ó. A área branca
é igual à área do retângulo, menos a 4 vezes a área do triângulo cinza, dos triângulos cinzas, a área dos triangulinhos cinzas, menos 2 vezes a área do triângulo preto. A área dos triângulos ali que estão pintados de pretos. Tá bom. A área total do retângulo é fácil. A área do retângulo vai ser base 40 vezes altura 20. Vai dar 800. Menos. A área dos triângulos retângulos em cinza, como eles são retângulos, a base é um cateto e a altura é outro cateto. Ó. A gente vai fazer 4 vezes a área de um deles, que é 10 vezes 10 dividido por 2. 10 vezes 10 são 100, vezes 4, 400, por 2 dá 200. Menos, e aqui que vai dar um pouquinho de trabalho, ó. Aqui a gente tem esse triângulo retângulo. Olha só, a gente tem esse triângulo retângulo aqui. E também temos um triângulo retângulo repetido do outro lado. São os mesmos triângulos. Se você não quiser ter trabalho, você tem que pensar assim, ó. Esse triângulo aqui, se você encaixar com o outro, como eles são iguais, dois triângulos retângulos isósceles e de 90 graus, os dois juntos vão formar um grande quadrado, ó. É um grande quadrado. Então, calcular a área desses dois é equivalente a calcular a área de um grande quadrado, onde a diagonal desse quadrado vale 12 raiz de 2. Só que a gente falou no começo da aula que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. É igual a 12 raízes de 2. Corta as raízes de 2 e você vai descobrir que o lado desse quadrado é 12. Então, se você quiser agora, você consegue descobrir, por exemplo, então o lado do quadrado aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12 e aqui é 12. Então, você pode fazer 2 vezes a área de um deles, que vai dar 144, ou você pode fazer direto a área do quadrado, que é 12 vezes 12. 12 vezes 12. Ou então, vou insistir, você pode fazer 2 vezes a área de um deles, que é lá base vezes altura dividida por 2. Corta, corta lá. Como eu tinha adiantado, 144. Então, a área pintada de branco vai ser 800 menos 200, 600. Tira 100, 500. Tira 40, 460. Tira 4, 456 centímetros ao quadrado. É importante lembrar, gente, a unidade de medida de área acaba ficando ao quadrado pelo fato que você está multiplicando aí medidas em centímetros. Centímetro com centímetro vai virar centímetros ao quadrado. Agora, para terminar, exercício número 6 diz assim: a figura abaixo representa 4 circunferências de mesmo raio, todas elas têm mesmo raio, e centros A, B, C e D. Essas circunferências se tangenciam num único ponto P lá no meio. E o quadrilátero ABCD é um quadrado de lado 2 raízes de 2. Ó. Aqui, vamos ver se eu consigo fazer prontinho. Ó. A, B, C, D, fechou. Aí, quase, hein? Quase que encaixou, olha lá. Pronto, isso daí é um quadrado de lado 2 raiz de 2. Muito bem. E agora, hein? A área da região sombreada é... Vamos lá. Vamos tentar pensar. Para a gente poder calcular a área da parte que está pintada, eu vou até tirar o quadrado daqui para ele não atrapalhar a gente, ó. Acho que você percebe que a área toda é 1, 2, 3, 4 vezes essas áreas aí. Então, se você descobrir uma delas, você multiplica por 4. Só que todas essas áreas podem ser cortadas ao meio, ó. Então, se você descobrir uma área dessa pequenininha aqui, é só você pegar essa área e multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque essa área é igual a essa, que 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 é igual a essa.
Então, o meu propósito aqui para resolver o exercício vai ser calcular a área desse pedaço aqui, ó. Se a gente descobrir quanto vale esse pedaço aqui, acabou-se o nosso problema. Agora, esse pedaço aqui me lembra um pedaço de fatia de pizza. Repara, ó, esse pedaço vem desse carinha aqui, ó, é como se fosse esse pedaço de pizza inteiro, subtraído esse triângulo aqui. Como as circunferências são tangentes, aqui embaixo tem um ângulo reto, então esse triângulo é retângulo, e a área alaranjada vai ser a área do setor, que seria o pedaço todo da pizza aqui, ó, todo esse setor, menos a área do triângulo, verdinho. Se você fizer a área do setor e tirar o triângulo verdinho, vai sair prontinho a área alaranjada. Vou até anotar aqui, ó. A área alaranjada é a área do setor menos a área verdinha, a área do triangulinho. A área do triangulinho. Agora, para calcular isso, a gente precisa de saber duas coisas: o raio e o ângulo. O ângulo vale 90, então tranquilo. Essa parte a gente já consegue entender. O problema é descobrir o raio. É para isso que ele deu essa informação de que essa figura aqui é um quadrado, ó. Se essa figura é o quadrado, repara, o raio que vai daqui até aqui é metade da diagonal desse quadrado. Tá vendo? O raio aqui é metade da diagonal. Então, se a gente calcular a diagonal desse quadrado, divide por 2 que acha o raio. Aí dá para fazer. Então, esse lado desse quadrado mede 2 raízes de 2. Então, o raio vai ser o raio da circunferência. Vou anotar aqui, ó. Vou direto. O raio da circunferência é metade da diagonal. Só que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. E aí você pega e divide por 2 que vai sair o raio prontinho. O lado do quadrado deu 2 raízes de 2 vezes a raiz de 2 da fórmula dividido por 2. Corta, corta, a raiz de 2 vezes ela mesma dá a raiz de 4, que é 2. Pronto. Então, o raio das circunferências vale 2. Se o raiozinho aqui e aqui valem 2, então a área pintada de laranja vai ser a área do setor. Gente, a área do setor ela é 1/4 do círculo, não precisa nem de fazer regra de 3. A área do setor é a área do círculo de raio 2, π raio ao quadrado, dividido por 2 não, né? Dividido por 4, ó. Ela é uma fatia que equivale a uma de 4 partes. Então é só dividir a circunferência toda por 4, nem precisa de fazer regra de 3. Menos a área do triângulo. Mas a área do triângulo é um triângulo retângulo com catetos valendo 2 e 2. Valendo... Opa! Ih, apaguei um monte de coisa que não devia. Aí. Valendo 2 e 2. Certo? Então, a gente vai ficar com base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Pronto. A área, então, a área da figurinha laranjinha vai ser 4 dividido por 4 vai embora. Π menos 2 por 2 vai embora, π sobre 2. Mas isso é a área de uma região laranjada. A área cinza é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É 8 vezes essa região laranjinha que a gente acabou de calcular. Então, a área cinza é 8 vezes a área laranjinha, 8 vezes π menos 2, que equivale a 8π menos 16 centímetros quadrados. Como aponta a alternativa da letra C. 8π
menos 16. Fechou? Então, resolver exercício de área, galera, nada mais é do que você olhar as figuras e enxergar. Ele tem que saber as fórmulas de cor, não tem jeito. E quando você estiver estudando as figuras, você vai ter que lembrar do raio bom, do Pitágoras, do seno cosseno, da semelhança, dos ângulos inscritos, de tudo que a gente viu até aqui. Por isso que o curso de geometria sempre termina com a parte de áreas, porque ela é uma revisão de tudo que você aprendeu até chegar aqui, tá bom? A gente tira qualquer dúvida e resolve os exercícios que faltam na aula ao vivo que a gente vai ter logo mais, tá? Até lá. Tchau.